Para os conhecedores do gênero de horror, é bem conhecido que durante os anos 80, na verdade no final dos anos 70 e início dos anos 80, ocorreu algo nos estúdios americanos que ficou conhecido como a Slasher Movie, ou Slasher Movie Wave, que na verdade foi uma onda de filmes sendo feitos com muito pouco dinheiro e buscando lucros. Basicamente, quem começou com isso, e não tinha a menor intenção de começar com isso, na verdade, porque era apenas um filme, um conceito sendo é, expresso cinematograficamente, foi Halloween, do John Carpenter, em 1978. Foi um filme feito com muito pouco dinheiro e que gerou uma bilheteria gigantesca. Vendo os demais produtores, diretores, vendo que era possível gastar muito pouco e arrecadar muito, vários outros filmes passaram a usar da mesma fórmula na esperança de vender um produto que fosse algo parecido com Halloween ou mais brutal que Halloween. O sexta-feira, a própria Sexta-feira 13, né, Friday the 13th, é basicamente um filme que vem após o Halloween, querendo repetir o Halloween, né? E repete e consegue bastante dinheiro. Repete no sentido econômico, né? Só que não para por aí. Halloween, Friday the 13th. Basicamente, nos 3, 4 anos seguintes, saíam 20, 30 filmes slasher por ano. E a história era sempre a mesma, né? Um monte de gente querendo investir pouco e arrecadar muito. Não se preocupava muito com a qualidade das películas, né? Com a produção, a qualidade não estava em questão. A questão era mais realmente econômica, gente querendo fazer dinheiro fácil. E em virtude disso, pela quantidade de filmes que foram produzidos naquela época, né? A velocidade de produção, a massificação da produção e a pouca preocupação com a qualidade desses filmes, a Slasher Wave apareceu e sumiu na mesma velocidade. Acabou se tornando bastante irrelevante. Por que eu estou dizendo isso? Porque o filme de hoje, aí no nosso Cine Corvo, é Pieces, que é basicamente um retrato, uma imagem de um filme que está dentro da Slasher Movie e representa tudo aquilo que eu tenho falado até então. Os primeiros slasher movies, eles tinham, apesar de baratos e com pouco dinheiro, eles tinham a intenção de serem bons filmes, de apresentar uma coisa sofisticada, na medida do possível. Né? Com o grande estouro da slasher movie, isso se perdeu. Né? E muitos filmes ruins passaram a ser feitos. Eu conheço, honestamente, eu conheço muitos slasher movies, desde a década de 70 até os dias atuais, e nas centenas de filmes, poucos se salvam realmente como filmes sólidos. Mas há algo nos slasher movies que você dificilmente encontra em outros gêneros, subgêneros do horror, que é como se faz e se aplica efeitos práticos no gênero. Basicamente as death scenes. Elas são cada vez mais esdrúxulas, mais criativas, perversas e nojentas, sendo feito com muito pouca coisa, com um efeito práticos muito simples e que demandam uma grande criatividade por parte de quem está produzindo e trabalhando com isso. E eu acho que isso é um aspecto interessante mesmo nos slasher movies, porque como fazer, como simular coisas grotescas, death scenes, sem CGI, sem dinheiro. E isso é uma coisa curiosa, apesar dos filmes serem muito ruins, é uma coisa curiosa de você ver sendo colocado em prática. Por exemplo, o Tom Savini, né, que trabalhou em vários filmes, é interessante você ver a parte artesanal do trabalho dele. E quando eu trago Pieces pro canal e coloco ele aí à disposição para vocês assistirem, é por esse motivo também. Um dos motivos é que Pieces é muito pouco conhecido, né? Então, ao invés de eu colocar um slasher famoso e consagrado, né? Um Halloween, um Sexta-feira 13, um Texas Chainsaw Massacre, ou a Nightmare on Elm Street, né? Uma Hora do Pesadelo, coloca um slasher aí desconhecido, não muito é, sabido por parte do público. E o segundo fato de colocar Pieces, escolher Pieces, é porque
na grande tranqueira que esse filme é, ele é uma tranqueira. É um slasher movie, gente. Vamos falar sério, tá? Slasher movies não são filmes maravilhosos, incríveis e profundos. É uma tranqueira. Pieces é uma tranqueira. Mas na tranqueira que é Pieces, os efeitos práticos desse filme são sensacionais. As death scenes de Pieces faz com que Pieces seja um filme da slasher movie que seja lembrado até hoje. Ele é desconhecido, mas quem conhece o gênero e quem conhece o slasher basicamente lembra de Pieces e o referencia quando o assunto é efeito prático. Então eu estou postando Pieces basicamente para vocês verem efeitos práticos. Ou seja, Pieces tem death scenes, mortes, muito, 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 muito brutais e trabalhadas. Para quem gosta de slasher movie, Pieces é um deleite. Tem que assistir. Né? Por mais que o roteiro seja uma das coisas mais ridículas de todos os principais nomes do subgênero, né? O roteiro dele é ridículo. Os efeitos práticos desse filme são sensacionais. As death scenes são muito satisfatórias. Na época, quando Pieces estava se vendendo para o mercado, ele colocava nos banners, nos cartazes e tal, que ele seria o filme mais extremo do que Texas Chainsaw Massacre, né? É o Massacre da Serra Elétrica, que é um filme lá de 1974 do Tobe Hooper. Texas Chainsaw Massacre de 74 eu ainda acho o melhor da franquia, né? Aquele filme ele é realmente bom, principalmente pelo fato do Tobe Hooper ele fazer um filme perturbador sem ser necessariamente extremo, até porque ele não tinha dinheiro para fazer isso, né? Mas a forma como ele filma o transtorno dos personagens, principalmente da personagem principal, né, que é a Sally, a câmera como foca o olho dela, o desespero dela, aquilo torna Texas Chainsaw Massacre perturbador. O Pieces quis fazer o que Texas Chainsaw Massacre não fez por conceito, por princípio ou por falta de dinheiro, que era ser extremo. E ele investiu totalmente nisso. Né? Só uma curiosidade para vocês terem uma noção. Em uma das death scenes desse filme, eles usam o corpo de um porco, né, e passam a serra no abdômen dele. Eles filmam isso, né, mas eles filmam bem de pertinho assim. Então vai ter uma death scene nesse filme que a moça literalmente tá lá sendo serrada pela serra lá, né? E vai ter um enfoque no dorso dela e ali vai estar passando uma serra. O efeito prático, a sensação que isso dá é muito brutal, né? Então eles procuraram realmente criar uma sensação de realidade nas death scenes desse filme. E ele não economiza na brutalidade, né? Então ele se vendeu assim, basicamente durante o ano de divulgação dele. Uma outra coisa marcante não, interessante em relação a Pieces é que ele não é um filme americano. Então digamos que a gente não pode falar que ele é parte da Slasher Wave. Ele é consequência da Slasher Wave. Mas ele é um filme basicamente espanhol e italiano. É um misto entre as duas coisas. Como os europeus perceberam que a Slasher Wave estava arrecadando bastante lá nos Estados Unidos, eles resolveram fazer uns filminhos aqui e acolá, né? E embarcar nessa onda também. Embora eles já faziam filmes com uma proposta muito parecida bem antes da Slasher Wave ser famosa, né? Principalmente os italianos, né? Com os Giallos, que são filmes inclusive muito melhores em termos de roteiro e construção do que os slashers, né? Mas eles tentaram aproveitar e entrar nessa onda aí. O filme foi um fracasso de bilheteria. Ele foi exibido em poucas salas, né? E logo ele teve já a sua conversão para VHS e não ficou muito tempo nas salas não. Mas o que ele consegue realmente de efeito prático é interessante. E para aqueles que gostam dos slasher movies, Pieces é uma referência interessante que precisa ser vista nesse sentido mesmo, né? Mas como informação e para que vocês percebam realmente, né,
como os produtores eram criativos quando queriam trabalhar com efeitos práticos. Em relação ao roteiro, eu já falei que ele é muito ruim, ele é muito pobre, tosco, né? O que é muito comum em slasher movies. E em relação ao elenco, parece que as pessoas que trabalharam em Pieces, tipo, os produtores saíram na rua assim, pegaram um carinha ali, tá passando, ô amigo, vem cá, eu tenho um copo de Guaraná aqui, um quibe, você topa? Vamos lá fazer? Ah, beleza, vamos lá. É isso. A coisa mais desastrosa em Pieces é o elenco. É um filme com uma atuação risível. É risível. É muito ruim. E é tão ruim que você começa a rir com o filme em determinados momentos. Nossa, você tá metendo pau no filme. Eu tô sendo realista. Eu já havia falado em tópicos anteriores que meu interesse não era só postar clássico aqui. Muito pelo contrário. O interesse é assistir um filme, bater papo e discutir cinema. As coisas boas e ruins dela. Então, nesse tópico, eu estou enaltecendo tanto os bons efeitos práticos como o lixo que é o resto, né? Inclusive falando de coisas, tendências mercadológicas da época. É mais por aí. Eu não estou aqui para endeusar nada ou destruir nada. Eu estou apenas para fazer uma mera análise introdutória, uma pequena análise introdutória para quem vai assistir o filme aí e quiser ter um entretenimento, mas sem com viseira, né? Visões idealizadas de uma coisa, enaltecendo ou degradando a coisa, como também se ela não tivesse nada de bom. Né? O propósito do Cine Corvo é justamente esse: é colocar alguns filmes meio esquisitos, né, meio undergrounds, meio desconhecidos no canal também, alguns clássicos de vez em quando aparecendo aqui e acolá, mas de certa forma movimentar um papo para que ele traga mais elementos interessantes aí para a questão. Uma coisa interessante também em Pieces, para terminar, é que eu acho que a conjectura mental do assassino desse filme é interessante. É pouco trabalhado. Os caras não fazem isso com muito refino. Mas o caráter psicológico do assassino, a mente dele é interessante. E como um evento dele no presente o remete ao passado e faz com que o sintoma dele aflore de novo, né, o estado mental dele decaia e ele volte a matar, né, é um aspecto interessante do filme que normalmente nas reviews a gente não vê as pessoas falando. É o evento do espelho. O quanto um acidente com um espelho no tempo presente faz ele lembrar de um evento no passado e faz aflorar nele a sua psicopatologia. Enfim, o áudio está ficando grande, para variar, né? Eu não vou falar muito mais sobre isso. Para quem quer assistir Pieces, os links estão aí na descrição para o blog e Facebook. Lembrando que o reprodutor ele é anexado, né, no Google Drive. E clicando na tela dá para assistir o filme aí em full screen com as legendas embutidas. Mais um filmezinho aí espanhol no canal. E para quem gosta de slasher movie, tem certeza que vai rir muito com as tranqueiras de roteiro e atuação desse filme, mas que vai se deleitar muito também com as death scenes que são realmente muito satisfatórias. Um abraço pessoal, bom filme e até a próxima.